a gravar aqui a nossa aula e depois vou estar colocando para vocês, como eu falei lá no nosso material, tá? Então vou dividir aqui o nosso espaço para vocês poderem acompanhar junto comigo o PowerPoint. Bom, pessoal, então, retomando aqui, né, para falar de um dos temas, né, que fazem parte, eh, da nossa disciplina. Então, nossa disciplina é Metodologia e Prática do Ensino da Arte e Educação, tá. E, bom, acho que todos me conhecem, mas, né, eu sou a professora Ana Calácio Albanati, que acompanho vocês, né, na disciplina. E aí, nas nossas primeiras aulas, um tema bem importante, ele está com uma grande chave, né, que é os desafios contemporâneos para o ensino da arte. E dentro dessa grande chave, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino de arte moderno, né, até para que a gente possa depois diferenciar do que a gente chama de ensino de arte pós-moderno, né. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós vamos passar a falar de um ensino de arte moderno no século XX, tá, quando há toda uma série de consequências, que vão questionar, né, se arte é ou não uma habilidade técnica, e não sendo apenas uma habilidade técnica, né, há todo um interesse em pensar, assim, o que é essa produção artística, que papel ela tem na sociedade e que papel ela tem dentro do ensino, né. Se ela não é apenas um apoio para o desenvolvimento, por exemplo, né, de coordenação motora, então qual é o papel que ela tem? Quer dizer, o que que ela pode desenvolver, né, dentro da educação para que ela realmente colabore, efetivamente cumpra com um papel formativo, quer dizer, participe da formação das crianças e dos jovens, né, e mesmo dos adultos, a gente pode pensar em EJA também, né, que a gente vai falar nisso mais para frente, mas como é que a arte precisa ser pensada, né? Bom, essa ideia de criação e criatividade que vai permear agora o ensino de arte, quer dizer, que ele não é só uma habilidade técnica, mas que o ensino de arte precisa estar relacionado, né, a esse desenvolvimento de aspectos da criação e da criatividade, ele vai ser pensado como uma forma de expressão que está muito ligado à subjetividade, né. Então aquela arte da tradição, aquela arte que estava preocupada em representar o mundo, ela também ficou para trás, não é, aquela ideia de que eu tenho que usar a arte para representar o mundo tal qual eu vejo, né. A modernidade também rompe com isso, então vocês percebem que essa situação da arte dentro da escola, ela vai começar a lidar não é com apenas um fator de mudança, não é? Nós temos outros fatores que estão entrando em jogo aqui, quer dizer, há uma mudança no que se pensa sobre a arte, há uma mudança, não é, no contexto também do que se pensa sobre educação. E aí, a partir da modernidade, então, não é, há todo um questionamento sobre qual o espaço da criatividade e da espontaneidade, não é, dentro dessa produção de crianças e jovens, tá, pessoal? Bom, essa mudança, ela traz um desafio, né, que é esse professor agora pensar ações, estratégias, atividades que coloquem a criança e o jovem na condição de protagonistas de uma produção artística. Então, o que significa ser protagonista, pessoal? Que ele não fica só copiando, né, uma atividade que o professor apresentou para ele um modelo e ele tem que representar aquela, né, aquele modelo do professor tal qual ele está vendo. Não é uma atividade que vai desafiá-lo simplesmente, não é, a cortar um determinado desenho e colar o que já está estabelecido com quais cores pintar, por exemplo, não é. Então essas questões, que são todas, assim, de seguir comandos, né, faça, corte, pegue a cor tal, pinte dentro dessa área, coloque ao lado de tal coisa, quer dizer, tudo isso que envolve comandos extremamente direcionados,
aonde o papel que cabe ao estudante é compreender um comando e reproduzir uma ação, pessoal, isso está relacionado, então, a um passado, tá? A partir desse momento, né, do século XX, a gente vai ter aí, né, a partir dos anos 20, anos 30 principalmente, toda uma discussão, não é, cada vez mais forte de que o Foi estudante, bem, só que o agora tem que jovem, fazer uma semana de ele fórum. O deve... microfone de alguém tá ligado. acho que, pessoal, podem desligar o microfone um pouquinho, que aí me ajuda aqui a que todos consigam escutar. Obrigada. Pessoal, então a gente vai percebendo, né, que é uma ideia. O que é esse protagonismo que o texto está falando? Né? Então, é uma ideia de que o jovem, a criança, eles sejam estimulados, né, a tomar uma postura de buscar um caminho de se expressar que seja próprio a ele. Então, qual é o papel do professor? O professor não é alguém mais que dá comandos, não é? Corte, cole, pinte na determinada cor. Mas o professor tem que ser alguém capaz, não é, de criar um ambiente estimulante a essa expressão, a essa criatividade, tá? Pessoal, a gente tem 2 exemplos muito interessantes que a gente teve no Brasil. O primeiro é de um educador que se chamou Augusto Rodrigues. Augusto Rodrigues foi um educador extraordinário. Ele fundou a primeira escolinha de arte do Brasil no Rio de Janeiro. Ele é um artista de Recife, migra para o Rio de Janeiro, né, em busca de um diálogo artístico mais, não é, antenado aí com o que estava acontecendo na época. Quando ele funda a escolinha, ele se aproxima de pessoas importantes na época, no sentido de pessoas que também estavam nessa busca. A Noêmia Varela é uma delas, mas vocês já devem ter ouvido falar da Nise da Silveira, não é? Que é uma figura super importante aí na história, não é? Da questão da discussão essa aproximação, não é? Entre a arte e a questão, a área da psicologia, não é? Pessoal, aqui tem 2 imagens. Numa imagem, né, é uma das crianças na escolinha, né, trabalhando aqui numa pintura. Na outra imagem é o Augusto Rodrigues, né, conversando aqui com uma das crianças. E o grande desafio, né, e a Noêmia Varela tem uma fala super bonita sobre isso, que ela diz assim: a criança era o nosso mestre. Nós fundamos a escolinha a partir de um ideal, uma crença e uma valorização, né, da expressão da criança, mas eles não tinham um método. O que era o método? O método era deixar que a criança fosse mostrando qual era o caminho, né, através do qual ela ia construindo o seu percurso de criação. Tá? Pessoal, a escola nova chega no Brasil também, tá? Principalmente a partir dos anos 50, trazendo também toda uma influência de educadores que vão acreditar na arte, né, como uma estratégia importante dentro da educação para criar esse canal expressivo, né, que a criança possa desenvolver as suas potencialidades expressivas. As escolas que são fundadas, né, de acordo com essas novas diretrizes, são consideradas escolas experimentais, tá? E nessas escolas vai se buscar criar os ateliês de arte. Então, vocês imaginem que são locais em que a criança chegava e ela tinha, assim, primeiro, um mobiliário adaptado ao tamanho da criança. Ela tem vários tipos de massa de modelar, argila, diferentes tipos de tinta, sucata, papéis coloridos de diferentes tipos. Então, imaginem que é um ambiente que só por estar ali, em meio a todos aqueles materiais disponíveis, aquilo já era um estímulo, né, para que a criança sentisse e iniciasse um trabalho de se expressar. Tá? Bom, mas tem um problema nessa história. Estava indo tudo muito bem, né? Parece assim, tudo muito bonito. Mas o problema, gente, foi quando isso migrou para a educação básica, especialmente nas escolas públicas. Tá? Por que é um problema, gente? Vocês, na experiência de vocês, quantas escolas vocês conhecem que tem uma sala ateliê adaptada,
com mobiliário adaptado, com materiais de vários tipos, onde a criança pode escolher, não é? Se naquele dia ela quer fazer modelagem, se ela quer fazer pintura, se ela quer fazer recorte e colagem, se ela quer fazer desenho de observação do jardim da escola, se ela quer fazer retrato do colega, do professor. Quantas escolas vocês conhecem, não é? Que tem essa estrutura? São muito poucas. O que acabou acontecendo, gente? Na falta dessas salas ateliês, né, mesmo que o professor tendo a super boa vontade de adaptar a sala e etc., acabou que esse processo criativo espontâneo, que se acreditava que o professor não deveria intervir, ele acabava se esgotando. Por quê? O professor chegava na sala de aula com a folha de sulfite, o aluno tinha o quê? O giz de cera ou lápis de cor. Professor, o que a gente vai fazer hoje? Desenho livre. Chegava na próxima aula de arte, pessoal. O que nós vamos fazer hoje, professor? Desenho livre. Terceira aula do mês. Professor, o que nós vamos fazer hoje? Desenho livre. O que começou a se observar, pessoal? A criança, de 5 anos até 7 anos, 4 anos até 7 anos, ela é muito espontânea realmente, tá? Você dá um papel para ela e um giz de cera de uma cor só, e às vezes ela faz coisas, não é, que você fica surpreso. Ela desenha a família, ela desenha o sonho que ela teve, ela desenha o cachorro que ela ainda diz que ela vai ter, não é? Ela fala das experiências. Mas quando ela vai chegando nos 6, 7 anos, a criança começa a ter uma autocobrança de um certo resultado. E aí, esse desenho livre faz o quê? Faz com que ela comece a repetir a mesma solução que ela já conhece. Nós chamamos a isso de produção estereotipada. Está escrito aqui, ó, no nosso slide, tá? Vocês vão reconhecer no próximo slide, vocês vão entender bem. Ó a produção estereotipada aqui, não é? Quem que nunca fez aquela casinha com a chaminé, não é? O mesmo tipo de janelinha, de porta, pôr uma macieira do lado, uma cerquinha do outro lado, né? Então, pede desenho livre hoje, pode falar, Mike. Mas essa ainda tem 3 dimensões, a minha era só tá, plana, de frente. E a ideia, assim, fazia hoje a casinha, amanhã a mesma casinha, depois de amanhã a mesma casinha, né? Porque ele só tinha aquele material e aquela ideia, né? Por quê? Porque aquele era o território do seguro, do conhecido, né? Sair desse território do seguro e do conhecido, né? Você precisa ter, e é isso que a gente vai percebendo à medida, né, que a gente vai avançando aí, anos 70, começa a haver muita crítica com relação a isso, né? E nos anos 80, então, essa crítica, assim, está bastante já, né? Porque aí começa a retornar o quê, gente? Começa a retornar atividades de habilidade manual, entra o desenho geométrico, que é uma atividade que por muito tempo foi responsabilidade do professor de arte, né? Então, nos anos 70, o professor de arte dividia o desenho livre com o desenho geométrico. Então, olha os dois extremos, né? Ora a criança estava fazendo ângulos, né? Construindo com compasso e régua, ora ela ganhava uma folha em branco e dizia, desenho livre, faz o que você quiser. Então, esses extremos fizeram com que realmente, assim, há um esvaziamento na área, né? No início dos anos 80, há muitas críticas sobre qual é o papel da arte dentro da escola, né? Mas também é um momento, pessoal, de repensar a área, tá? E aí a gente vai ter uma influência muito forte nesse momento, que é a influência do Vygotsky, tá? Que vai trazer toda uma análise de que todo o processo de desenvolvimento humano se dá em relação às relações sociais que nós estabelecemos. Tá? Essa ideia de que a criança desenvolve sem nenhuma influência, tá? Todo o seu processo de representação, simplesmente pela maturação biológica, ela vai crescendo e vai se tornando mais capaz de se expressar, ela vai se desenvolvendo. Isso não é real. Se ela não tiver, ao longo desse processo, interação, né? E uma interação que alimente repertório artístico, que alimente na criança, não é? Esse prazer, inclusive, de se expressar,
reforce, né, essa ideia de que ela pode usar da arte como um caminho de comunicação. Se não houver essa interação, esse processo não se dá simplesmente espontaneamente, né. Então, essa ideia de que o professor não podia intervir, de que tudo tinha que ser espontâneo, de que o grande papel da arte era essa expressão de uma subjetividade muito pura, não é, que ninguém deveria intervir, isso a partir dos anos 70 já está em questão, quando chega nos anos 80, realmente, né, ela é colocada em xeque, e aí é um momento que depois a gente vai retomar essa conversa, né, é um momento que a gente vai ter a chegada no Brasil, então, de pessoas que tinham ido estudar fora, né, então a Ana May Barbosa é uma dessas educadoras que está fora do Brasil nesse momento e que retorna, né. A formação dos cursos de pós-graduação na área de arte, então você passa a ter pesquisa nesse campo, tentando verificar como é que se dá realmente esse processo criativo. Começam a acontecer encontros, congressos, né, os professores começam a dialogar sobre as suas experiências, e isso faz então uma mudança radical, né, em relação ao que se espera do ensino da arte, e a gente faz uma transição entre o ensino moderno, que é esse todo baseado na expressão que a gente conversou hoje, e o ensino pós-moderno, que é um ensino que vai estar baseado todo no diálogo, na busca por repertório, aonde o professor é um mediador. Olha que mudança, gente, tá? A gente vai sair de uma ideia, tá, do professor como alguém, né, que detém o conhecimento e que traz os modelos. Para o ensino moderno, o professor é aquele que tem um papel de apoio, né, mas que não intervém na expressão da criança, né, aquela coisa de ficar perguntando para a criança, né, "O que é isso? O que você fez? O que você queria dizer?", né, se evitava isso, né, quer dizer, deixar a criança se expressar espontaneamente, você só ia, né, estimulando esse ambiente para que ela fizesse as suas escolhas. Isso, quando entra para a educação formal, sofre de um esgotamento, e aí o ensino pós-moderno vem responder e tem dizendo: "Não, o professor tem que ser um mediador". Ele tem que ser alguém que tenha, condição de dividir as ações entre momentos em que ele está estimulando o repertório, que ele vai trazer, não é, artistas para que as crianças conheçam, que ele vai propor atividades, momentos que ele deixa a criança conduzir o seu próprio processo, quer dizer, ele tem que ser alguém que tem esse domínio, que é o que a gente está dialogando na disciplina inicialmente, não é, para vocês perceberem qual é o desafio que vocês vão enfrentar, né. Então vocês têm de ser capazes de perceber quem é o grupo com que vocês estão trabalhando e criar ações diferenciadas que estimulem que eles conheçam arte, entendam arte como cultura, saibam pesquisar sobre arte, saibam falar sobre arte, consigam interpretar a arte, né. Vocês também têm de criar momentos em que vocês vão estimular o quê? Que eles produzam arte, tá? E momentos que eles vão, por conta própria, conduzir esse processo também de criação, tá? Pessoal, isso é o que eu separei de conteúdo para a gente falar hoje inicialmente, tá? Então vou voltar aqui para a sala de aula e responder agora as perguntas de vocês, né? Dá uma olhada aqui no chat, se tem alguma coisa. E eu não vou poder nem responder muitas perguntas, gente, a gente já passou aí muito do nosso horário hoje, tá. Já são 8 horas, eu já tenho que entrar na outra turma até, vou me despedir de vocês hoje aqui, pessoal. Nós estamos desde as 7 aqui, né, conversando sobre a sala, agora conversamos também um pouco sobre conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí, né, desse nosso tempo. A gente retorna, tá bom, pessoal? A gente retorna então daqui 15 dias, tá, no mesmo horário, e mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho da nossa sala de aula, tirar dúvidas da sala, e depois vou separar também um tema para a gente falar sobre ele, tá bem? Combinado, pessoal? Então fiquem bem, gostei muito de estar com vocês hoje, e até breve então, pessoal. Até lá. Valeu.